Seja bem-vindo, meu nome é Adriele Luz e hoje eu estou aqui porque eu quero te conduzir ao entendimento maior sobre a autoridade que você carrega. Nós somos criados para viver debaixo da autoridade de Deus e exercer a autoridade que Ele nos confiou. Por isso, hoje nós vamos orar com base em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, que diz assim: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. A autoridade que nós carregamos, ela não começou lá na cruz, ela começou na criação. Antes de existir pecado, queda ou redenção, Deus criou o homem para refletir a sua imagem e exercer domínio sobre aquilo que ele havia colocado sobre os seus cuidados. Desde o princípio, Deus desejou que existisse parceria entre o céu e a terra. O homem deveria governar sobre a criação, mas não de forma independente. O seu governo só seria saudável enquanto ele permanecesse debaixo do governo de Deus. Por isso, quando nós falamos sobre autoridade, não estamos falando sobre poder para fazer a sua própria vontade. Estamos falando sobre a responsabilidade de representar a vontade de Deus na terra. O homem recebeu domínio, mas esse domínio estava conectado ao relacionamento. A autoridade fluía da comunhão. Enquanto permanecia próximo de Deus, o homem conseguia refletir o seu caráter, a sua sabedoria e os seus propósitos. Quando o pecado entra no mundo, o homem não perde apenas a sua inocência. Ele rompe com a comunhão que sustentava o exercício correto da autoridade que ele havia recebido. Por isso, compreender a criação é fundamental para compreender a cruz. Jesus não veio apenas para nos perdoar, para nos salvar. Ele veio restaurar aquilo que foi perdido, reconciliando-nos com Deus, para que a gente volte a viver o propósito para o qual nós somos criados. Nós fomos criados para governar com Deus aquilo que só pode ser sustentado por Ele. Por isso nós precisamos ter clareza do propósito para o qual nós somos criados e precisamos que o Senhor nos revele isso. Precisamos pedir que Ele nos ajude a compreender o nosso papel dentro do reino. Precisa existir em nós um desejo para que a nossa vida reflita a imagem do Criador e para que toda a autoridade que Deus nos confiar seja usada para cumprir os propósitos dele. Existe algo que só eu posso liberar através do meu posicionamento e das minhas orações. Por isso, eu preciso andar nesse lugar de convicção de que eu fui chamado para realmente, através das minhas orações, ligar aqui na terra aquilo que está disponível lá no céu. Por isso, hoje ore comigo. Pai, eu te agradeço porque eu fui criado por ti e para ti. Obrigada, Senhor, porque desde o princípio o seu desejo foi que eu vivesse esse relacionamento com o Senhor e refletisse a sua imagem aqui na terra. Senhor, revela ao meu coração, me traz clareza sobre o propósito para o qual eu fui criado. Ajuda-me a compreender o meu papel dentro do reino e a viver de maneira digna, conforme aquilo que o Senhor planejou para mim. Perdoa-me pelas vezes que eu tentei viver de forma independente, confiando mais na minha própria vontade do que na sua direção. Ensina-me, Senhor, que a verdadeira autoridade está em fazer aquilo que eu fui chamado para fazer e a permanecer debaixo do governo do Senhor e a obedecer a sua voz. Que o meu caráter reflita o caráter do Senhor, que as minhas decisões reflitam a sabedoria do Senhor e que as minhas palavras reflitam a sua vontade. Forma em mim um coração que deseja ser realmente um representante do Senhor aqui na terra. Aonde eu estiver plantado, eu sou uma resposta do Senhor. Então me ajude a viver de maneira digna, que glorifica o seu nome. Eu entrego a minha vida, os meus planos, os meus dons. Me conduz, Senhor, ao propósito. Ensina-me a governar aquilo que o Senhor colocar em minhas mãos. E me ensina a permanecer sendo governado pelo Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.